Finalmente, depois de muito tempo enrolando, né? Eu resolvi trazer aqui mais um vídeo. E dessa vez relatando os rebaixados e promovidos das outras 9 ligas sul-americanas. Só excluir o Brasil aqui porque a gente já sabe, né? Os promovidos e rebaixados da A para B, da B para A. Então bora lá. Na Venezuela, os rebaixados foram Bolívar e Trujillianos, os dois piores da tabela geral. O terceiro pior, o Yaracuyanos, ainda pode disputar um playoff. E eu falo ainda pode, pois eu não achei o resultado do outro time que vai disputar o playoff de rebaixamento contra o Yaracuyanos. Já os promovidos, eu não consegui achar os resultados, então eu coloquei indefinido. Mas eu coloquei os semifinalistas para simplificar. Eles foram Urena, Titanes, Atlético La Cruz e o Libertador. Já na Bolívia, os rebaixados foram Real Potosí, que perdeu o playoff de rebaixamento contra o Universitário de Sucre, e o San José, diretamente rebaixado e lanterna do Campeonato Boliviano. Já os promovidos foram o Universitário de Vinto, campeão da segunda divisão boliviana, em cima do Universitário de Sucre, e o Universitário de Sucre, que venceu o Real Potosí no playoff de rebaixamento. Já no Chile, os rebaixados foram o Huachipato e Santiago Wanderers. O Curicó Unido ainda vai jogar, ou ainda jogaria, o playoff de rebaixamento contra o segundo colocado e vencedor de um playoff para o playoff da promoção para a primeira divisão. Esse sendo o Opiapo. E o promovido diretamente até agora, sendo o campeão da segunda divisão chilena, o Coquimbo Unido. Já lá no Uruguai, as posições vão aparecer um pouco diferentes assim, pelo fato de lá no Uruguai rebaixar a cada 2 anos. Não, eles rebaixam todo ano, porém eles juntam os resultados dos times dos últimos 2 anos. Então, tipo, se um time vai bom e depois fica ruim, ele pode ser rebaixado por conta da média de pontos, né? Deixando isso um pouquinho de lado, os rebaixados foram 12º da atual Progresso, 14º da edição passada, na verdade, né? Sudamérica, e o 16º e último Vila Espanhola, né? Esses rebaixados pela tabela geral dos últimos 2 anos. Já os promovidos foram Albion, campeão da segunda divisão, Danúbio, vice da segunda divisão, e o quarto colocado, porém campeão do playoff de promoção, Defensor. Já lá no Paraguai, eles rebaixam a cada 3 anos. Porém, como vai aparecer aqui no vídeo, importando com isso ou não, ainda vai ter os mesmos rebaixados. Sendo o Esportivo Luquenho, que perdeu o playoff de rebaixamento contra o Esportivo Ameliano, pegando a média dos últimos 3 anos, ou se fosse na tabela ia dar o mesmo jeito. E o último rebaixado diretamente, River Plate de Asunción. Já os promovidos foram General Caballero, campeão da segunda divisão paraguaia, Resistência Taquari e Esportivo Ameliano. Já lá no Peru, os rebaixados foram Binacional, perdeu o playoff de rebaixamento contra o Carlos Stein, e os rebaixados diretamente, Alianza Atlético e Alianza Universitar. Os promovidos foram ADT Tarma, que venceu a Copa Peru de 2021. E para quem não sabe, é essa competição que só exclui times da primeira e da segunda divisão, lá no Peru. O campeão dessa Copa Peru joga direto a primeira divisão peruana. O campeão da segunda divisão peruana, Atlético Grau, e o vice, entre aspas, Carlos Stein. E eu digo aspas porque tinha o Chevelini, que ficou na liderança, ou nas 2 primeiras colocações, na segunda divisão peruana, na primeira fase.
né? Já na segunda fase, ele acabou perdendo a final para o Atlético Grau e perdeu a chance de acesso para o Carlos Sten, que veio de outro playoff da segunda divisão peruana. Já durante a temporada lá na Colômbia, os rebaixados foram Boyacá Chicó, que pegou resultados dos últimos 4 anos, rebaixando só um. E os promovidos foram Quindío e Atlético Huila. Já lá no Equador, os rebaixados foram Manta Futebol e Olmedo. Os promovidos foram Cumbaya, campeão da segunda divisão equatoriana, igual aqui, ó, dando uma menção honrosa ao Nacional do Equador, que ficou em terceiro da segunda divisão, não conseguiu subir. Já lá na Argentina, não teve rebaixados. E os promovidos foram Tigre, campeão da segunda divisão, e o Barraca Central, vice, porém teve que jogar um playoff lá atrás, porém conseguiu buscar atrás a vaga.